Olá pessoal, tudo bem? Mais um salmo e hoje, né, o salmo aí 126, que é um salmo que eu amo, né? Eu não sei se você já passou por essa situação, mas muitas vezes é aquela situação de aflição, de tristeza. Claro que o caso aqui, né, é o povo que estava no exílio na Babilônia, mas muitas vezes nós mesmos, né, estamos aí nesse conflito, nessa luta, nesse choro, nessa lágrima, esperando essa esperança, né? Colocando a nossa fé para que Deus ele mude o nosso pranto em alegria, né? O nosso choro em riso. E é o que a gente vê aí com o salmista. A gente já vai ver rapidamente, mas antes de qualquer coisa, eu quero mandar um beijo aí, porque eu tô ligadinha, hein? Vendo quem é que tá assistindo, quem é que tá comentando. Quem só curte e assiste eu não consigo saber, né? Mas quem comenta assim. Então, meu beijo aí para Maria Helena, para Elizabeth, para Vitória Lúcia, para Reginha. Então, ó, beijos, beijos, beijos. Esse foi o Salmo 117 que a Reginha e a Elizabeth aí acertaram, né? Então fica ligadinho aí, viu, pessoal? E deixa os comentários aqui e curte, tá bom? Compartilha, vamos crescer mesmo espiritualmente, amém? Bom, mas falado tudo isso, vamos aí ler o nosso Salmo 126. Eu tenho certeza que você já conhece, mas vamos crescer aí um pouquinho mais, né? E o Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nesse Salmo, né, 126, o que eu acho interessante, o que a gente observa aqui, veja bem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então veja, aqui basicamente os estudiosos, os escritores, né, aqueles historiadores, eles dizem que o Salmo 126 foi escrito por Esdras. Há alguns que não concordam, mas a grande maioria Esdras. Por quê? Porque justamente quando a gente vê, né, o autor aqui, o salmista, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, eles estavam no exílio, ou seja, é um salmo pós-exílico. Então, nós já sabemos que o povo, né, as 12 tribos, né, 10 tribos do norte, que é Israel, que foi para a Síria, e as duas outras, que é justamente a de Judá, né, que é as do sul, e eles foram para a Babilônia. Então, aqui o povo estava na Babilônia. Então, a gente lembra que foi dito, né, que eles passariam 70 anos em cativeiro. Então, o que ocorre é que mesmo o povo que saiu do cativeiro, não saíram todos, né? Alguns ficaram e eles foram, né, gradativamente indo embora, né? Saindo do seu país, já estavam livres. Então, o que ocorre aqui, quando o salmista, quando o Senhor, é interessante, por quê? Porque aqui ele quer designar que tudo na nossa vida tem o propósito de Deus, tem o plano de Deus envolvido. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Aqui o Senhor levou, não foram os babilônios quem levou, né, quem levaram o povo, não foram eles, foi o Senhor. E por quê? Porque o povo estava pecando, porque o povo tinha virado as costas para Deus, né? A gente sabe que o povo, chegou o momento, primeiro foi as tribos, né? As 10 tribos de Israel, né? Eles primeiro, com 740 antes de Cristo, eles foram levados em cativeiro, né? E depois 597 foi a vez aqui de Judá, né? Então, ou seja,
Por causa de quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da idolatria, né? Por causa de terem virado as costas para o Senhor. Então, quando o povo agia bem, havia paz, né? Havia tranquilidade, havia alegria. E não é assim na nossa vida, pessoal, né? Quando a gente está ali firme com o Senhor, buscando ao Senhor, confiando, colocando a nossa fé, tudo vai maravilhoso. Não quer dizer que não haja problemas. Os problemas sempre vão existir. Isso aí é fato, entende? A diferença é que quando você está bem com o Senhor, buscando, confiando, mesmo que os problemas venham, mas você está firme, você sabe que a presença de Deus está ali, você sabe que Deus vem e te abençoa, né? Agora, quando o povo peca contra Deus, aí já é outra situação, é uma calamidade que vem, a qual você não sabe nem para onde olhar, né? Para quem buscar, para quem, a não ser mesmo quando, né? Como a gente... Inclusive, quero falar para você, né, que nós temos aqui os estudos da Escola Bíblica Dominical, pessoal. Então, toda semana tem EBD, viu? Então, vou deixar no final, vou deixar por aqui, porque se você tiver interesse, nós já estamos aí na nossa segunda lição, tá bom? Então, é justamente isso. Quando o povo, ele desobedece, a coisa já fica, né? A gente vê que é o juízo de Deus vindo sobre essa pessoa, sobre esse povo que desobedece. E claro, quando ele se arrepende, quando ele se humilha, então vem, né, a bênção do Senhor sobre ele, porque Deus é misericordioso, né? A misericórdia dele é eterna e são as causas de não sermos consumidos, é o que a palavra do Senhor nos diz, né? Então nós precisamos saber que tudo ou todos os momentos de aflição do povo israelita, do povo judeu, veio por desobediência, veio por pecado e foi a mão de Deus sobre eles, né? E quando veio a libertação, digamos assim, por exemplo, um exemplo, né? Moisés, o povo teve ali 400 anos no Egito, então Deus manda ao libertador Moisés. Foi Moisés que libertou o povo? Não, não foi Moisés que libertou o povo. Foi Deus que libertou o povo através de Moisés. E assim a gente vê vários e vários, né, momentos na história. Não foi o povo, foi Deus sobre aquela pessoa que estava adiante dessa situação, dessa missão, digamos assim, né? Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, o que a gente vê aqui é que Deus restaura. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, né? Eu não sei qual o motivo, eu não sei quais os planos de Deus, mas eu quero que você creia que o Senhor restaura, né? E você, como diz aqui o salmista, né, vai ficar como quem sonhando. E o que é isso? Sonhar, né? Aquela coisa que você não imaginava, você não esperava, você... Uau, sabe, tô de queixo caído, tô de boca aberta porque eu não esperava, né? Eu queria realmente, eu confio, eu creio, mas olha, chegou num momento maravilhoso, né? Quando o Senhor restaurou, quando o Senhor restaura, ele vem com a sua mão poderosa para fazer isso. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor ter feito por eles. Então veja quando o salmista ele diz, né? A nossa boca se encheu de riso. Deus, ele é aquele que troca, né, a tristeza por riso. Aqui ele diz, né, a língua de júbilo. Ou seja, as situações negativas, Deus, ele reverte, né? Se você está chorando, está derramando lágrimas, Deus ainda vai fazer você sorrir, você se alegrar. Se você não consegue ter força para adorar, né? Está muito triste, está angustiado, está angustiada, o Senhor vai colocar um cântico na sua boca, um cântico de júbilo, de alegria. Agora, o que acontece é, quando a palavra de Deus diz, né, não se queixe, está difícil, mas vai levando, vai glorificando, vai agradecendo a Deus, mesmo que a situação está muito difícil, mas não se queixe, não fale mal, não amaldiçoe a Deus, não amaldiçoe a vida, glorifique ao Senhor, porque Ele vê e vai chegar um momento em que vai ter essa palavrinha na sua vida.
quando, né? Quando Deus mudou essa situação, como Deus mudou aqui na vida deles, quando Deus restaurou, Deus também vai restaurar a sua vida. Deus vai fazer com que você possa sorrir outra vez. Precisamos confiar, né? Aqui o que o salmista diz no verso 3, né? Ainda no 2, iniciando aqui o 3, as nações, né, diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, né? Que antes estavam chorando, que antes estavam no cativeiro, e por culpa deles, né? A verdade é essa. No caso aqui, inclusive essas nações que não os tinha assim como, que na verdade riam deles, que zombavam deles. Mas sabe aquela frase, quem ri por último ri melhor? Então, com Deus, quem ri por último ri melhor. Então, esse povo que antes riam deles, agora, né, estão assim como reconhecendo quem é Deus, né? O testemunho que é dado, né? O testemunho que esse povo agora dá daquilo que Deus tem feito em suas vidas. Então nós também, né, damos testemunhos em nossas vidas aquilo que Deus realiza através de nós, em nós, né? A glória do Senhor é vista através da nossa vida, através da minha vida. Então aqui no verso 3 é quando eles dizem, né, com efeito, confirmando, né, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres, né? E aí no verso 4 o salmista diz, restaura, Senhor. Veja que eles, né, dizem no início, quando o Senhor restaurou, e aqui eles falam, né, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E esse verso 4 aqui é como, né, quando eles estão falando restaura, Senhor. Sabe quando você tem uma obra que ela já se iniciou, mas ela ainda não está finalizada, né? Então aqui essa solicitação, esse pedido, né, que o Senhor restaure completamente. Porque o que ocorreu com eles, né, foi muito tempo no cativeiro, foi muito tempo de humilhação, foi muito tempo de tristeza, de angústia, né, como escravos. Então, nesse momento em que eles recebem essa, né, notícia, porque eles já sabiam através de Jeremias e Isaías, esses profetas, que Deus, né, faria com que eles retornassem. Mas quando isso acontece é um sonho. Sabe quando algo muito bom que você espera, que você deseja, que você quer, mas quando vem, você não acredita, você fica meio assim, será que eu estou sonhando? Né? Me belisca aqui que eu não sei se é verdade. Então, quando eles falam isso, né, restaura, é porque eles querem essa obra completa do Senhor. E muitas vezes na nossa vida é assim, você recebe a bênção, Deus ele está num processo de construção, né? Mas a gente, qual é o que nós devemos fazer? Tranquilamente, em silêncio, no nosso coração, está orando, está glorificando, está colocando diante do Senhor em oração, pacientemente, aguardando, esperando, porque o mesmo Deus que começou a obra, ele está aperfeiçoando e ele vai terminar. Amém? Quando ele fala, né, os que com lágrimas semeiam, porque a vida é dura, a vida é difícil, as coisas são difíceis. Às vezes a gente quer uma vida fácil, mas nada é fácil, né? E aqui o salmista, eu achei muito interessante essa passagem bíblica, inclusive eu vou te pedir, nesses versículos, são 6 versículos apenas, mas qual versículo desse salmo te chama mais atenção? Fala mais forte ao seu coração? Deixa aqui abaixo, pessoal. Não tem medo assim de escrever, não. Escreve mesmo com errinho, não tem problema. Mas diz aí pra mim, o que chamou mais a sua atenção? Tá? Esse aqui, olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha, você pode ir caminhando, tá doendo, lágrima tá descendo, mas no final vai ter alegria, vai ter o júbilo, vai ter a recompensa. Amém? Nada é fácil. Né? Às vezes a gente pensa que é assim, né? Como você pegar um controle da TV e você, né, mudar o canal. Mas as coisas não são assim na realidade, né? Tudo tem um custo. É difícil, mas vale a pena. Né? A gente não pode desistir. E por último, né, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, trazendo seus molhos. Tem a ver, né, com o anterior, porque é como se fosse uma confirmação.
quem sai andando e chorando. Ou seja, não desiste. Tá difícil, mas tá difícil mesmo, né? A pessoa vai, a pessoa tá ali caminhando, tá duro. Só ela e Deus é que sabe da dificuldade que ela está passando, que ela está vivendo, que ela está, né, vivenciando em sua vida. Mas essa pessoa está semeando com as suas lágrimas, né? A sua lágrima é a semente. Então, quem sai andando e chorando enquanto semeia, essa pessoa não voltará de mão vazia. Aqui, um dos autores que eu estava estudando em relação a esse salmo, ele fala em relação à fé. Lá em Lucas 18:8, a gente vê quando Jesus, né, quando ele coloca, né, será que quando o autor coloca, né, será que quando Jesus voltar, haverá ou ele encontrará a fé entre o povo? A fé, você precisa, porque às vezes a gente não vê. O que está acontecendo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está realizando as coisas? Eu não estou enxergando nada. E o que é fé? A fé não é justamente caminhar sem ver, né? Como se você estivesse cego. E é difícil. Se você fechar os seus olhos e pensar, né? Ah, vou andar. Não no ambiente que você já conhece. No que você conhece já é difícil, imagina no que você não conhece. Isso é a fé, né? A gente não anda por vista. Então a gente tem que ter fé. A esperança, né, é saber que essa sua fé, a fé que você deposita em Deus, tem uma esperança. Você sabe pela fé que você precisa esperar, que você precisa confiar, que esse Deus é verdadeiro, que a sua palavra é fiel, né? Então, veja que o salmista diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Precisa ou não precisa ter fé? Precisa ou não precisa ter esperança? Precisa, não é, pessoal? Mas o que ele fala é justamente, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena confiar nesse Deus que restaura vidas. Em Jesus somos mais que vencedores, né? A palavra de Deus se cumpre, Ele é fiel e a gente precisa simplesmente descansar a nossa alma e confiar que na ressurreição de Cristo, aí nós estaremos com Ele, porque Ele é verdadeiro, é fiel. Amém? Bom, pessoal, gostou? Não esquece, deixa a sua curtida aí, comenta aqui embaixo, tá bom? Diz se você tá gostando, eu estou amando, hein? Então, pessoal, é isso. Beijos, fica com Deus e até o próximo. Tchau!